Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou o Rafael com PH e a resenha de hoje é da minissérie O Senhor das Moscas. 4 episódios, tá disponível no Globoplay. O Senhor das Moscas, obviamente, é baseado no livro, né, escrito pelo William Golds em 54. Já teve uma versão de 1963 e uma versão de 1990. Essa versão agora foi criada pelo Jack Thorne. Por que eu estou falando dele? Porque o Jack Thorne também é o criador daquela minissérie Adolescência, da Netflix, que, né, bombou por ser tão pontual e atual, né, ter capturado o momento que os adolescentes estão passando, que nós estamos passando com adolescentes, principalmente para quem é professor, né, seja rede particular, município, estado, ou pai e mãe. A gente está vendo as coisas que estão acontecendo agora no Discord e tudo mais. E aí você teve esse Senhor das Moscas, do mesmo criador da Adolescência. O Senhor das Moscas foi muito, né? Infelizmente eu não li o livro, eu cometi o erro. Eu tenho alguns clássicos, o que acontece? Eu queria comprar uma edição específica de Senhor das Moscas e ela nunca apareceu num preço bom. Aí eu não comprei nem li. E eu queria ter lido antes dessa minissérie. O Senhor das Moscas, recentemente ele até bombou novamente, veio à tona novamente, por causa aquela série de TV Yellow Jackets, que é um pouco inspirada nisso, né? Só que no Yellow Jackets, você trabalha com duas linhas do tempo, né? Tem as sobreviventes no presente e tem os flashbacks dela do grupo que caiu na floresta e como sobreviveu, quem sobreviveu, o que aconteceu com elas, né? Aqui não, aqui você tem essas crianças, e não são adolescentes, são crianças, né, de escola de elite britânica, que caem e ficam presas nessa ilha. Né? Os adultos morrem, apenas as crianças sobrevivem. E assim, como é de 54, é um livro presciente com nessa coisa tóxica, adolescência tóxica, infância tóxica, bullying, coisas que não eram faladas na época, né? A minissérie, assim, você tem vários personagens ali, né? Você tem personagens que hoje em dia são considerados clássicos. Por exemplo, você tem o Pig, né? Que é o porquinho, que muitas das edições tem a capa tem o rosto dele, que ele tem um óculos com uma das lentes quebradas. Então aqui essa minissérie ela é dividida em 4 episódios. O primeiro episódio é Pig, né? Porquinho. Depois você tem o Jack, Simon e Rolf. São os 4 episódios. O Rolf é o personagem assim mais sensato. O Jack, que é o personagem que é mais... que ele que leva tudo pra violência. Porque chega um determinado momento... eles se dividem em 2 grupos. E tem toda a coisa lá do... tem várias coisas que surgem, né? Quando você não tem... quando tem um vácuo de liderança... né, os personagens começam a lutar por essa liderança e cada um acha que tem que ser o oposto do outro, né? Em vez de ele ser líder, agir da mesma maneira, ele acha que para se diferenciar ele tem que ser o completo oposto. Então isso cria, né, um cisma entre os 2 grupos, né? E sem contar que aí você tem a minissérie faz uma coisa de ter uns flashbacks das crianças na vida normal deles, então para dar um insight de por que eles são daquele jeito. Porque bem ou mal deles serem de elite, tem um garoto ali que o pai era mais agressivo, o pai falava, você tem que ser o líder, você tem que ser isso, nós somos sangue azul. Então tem todas essas coisas, né? O Pig é um personagem interessante, o porquinho, o garoto faz o porquinho, ele é um personagem interessante, ele é um personagem inteligente, sensato. É interessante ver como o status quo vai mudando ali, a balança do poder vai mudando episódio a episódio. No geral, porque o que acontece? Quando você tem um filme, né, aquela coisa, são 2 horas para condensar um livro, nem sempre funciona. Com a série, a minissérie, você tem mais tempo para respirar. Mas eu acho que aqui, eu não vou dizer que essa seja, até como eu não li o livro, eu não posso falar isso. Mas eu não posso falar que essa seja a adaptação definitiva do Senhor das Moscas.
Porque com os 4 episódios, sendo cada episódio focado no personagem, eu acho que eles dão uma barrigada. Eles tendem algumas coisas, sabe? A atuação é ótima, os atores são ótimos, são todos crianças, mas são muito bons, tá? Eu acho que tem alguma coisa, às vezes, no diálogo, que é um diálogo muito maduro. A voz dos personagens parece voz de adultos sendo narradas por crianças, né, declamadas por crianças. A fotografia é muito boa, a direção de arte é muito boa. A música também é pontual. Eu só acho que tem esse problema. De repente, 3 episódios seriam mais concisos. Ou episódios que não fossem focados em cada personagem. Se pudesse ter aquela estrutura mais seguindo a narrativa do livro, eu acho que um episódio focado em cada personagem dilui um pouco, né, a violência, a morbidade, o tom mórbido da série, porque os personagens praticam violência uns com os outros. E estamos falando de crianças, né, praticando violência, né? Tem uma coisa assim que as crianças, elas viram... E assim, a série nem toca tanto em quanto tempo eles ficam lá. Mas as coisas se deterioram muito rapidamente. É até engraçado que tem a situação no final ali e até uma banalidade, né? Porque tem essa coisa do britânico, sabe? Oh, por favor, você tá fazendo escândalo. O personagem, ele apenas morreu. Por que isso? Para que tudo isso? Por causa de uma morte? Por favor, se controle. Tinha toda aquela coisa assim, tem essa coisa britânica ali da década de 50 de não dar escândalo, por favor. Mantenha a compostura e tudo mais. E então tem umas situações assim bem interessantes. Agora, eu não posso fazer essa comparação, essa análise com base no livro, né? Mas a minissérie em si, eu acho que ela é muito interessante. Eu acho que não posso... de repente, para quem lê o livro, pode não achá-la perfeita, mas eu achei ela redonda. Não achei ela tão poderosa quanto a Adolescência. A Adolescência é um texto muito mais poderoso, sabe? Muito mais impactante para quem assiste. Aqui é uma coisa muito interessante, mas eu acho que você vai, de repente, sentir vontade de ir para o livro depois, sabe? Agora, os atores são muito bons. Principalmente o ator que faz o Pig, ele é muito bom. Ele é muito bom. Muito carismático. E ali no último episódio é de partir o coração com as coisas que acontecem. Nossa. Mas interessante, está no Globoplay, recomendo. Tem que ver. Clássico, é sempre bom ver. Leia o livro e veja, ou veja e depois lê o livro, né? Você decide. De qualquer maneira, fica a minha dica. O Senhor das Moscas, 4 episódios, Globoplay. Se você gostou, dá um like, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Indica o canal para todo mundo. E como sempre, obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.